Bom, então, meu nome é Lucas, eu sou casado, né, com a Rafaela, tenho um filho, Davi, e minha esposa está grávida de um segundo filho, a gente não sabe se é menino ou menina ainda, mas então a Sim. família está crescendo. Eu sou pastor da comunidade Corandeu em Canoas, comunidade cristã Corandeu. A comunidade, ela existe, ela foi plantada em 2013 e ela vem num processo de crescimento, de evolução, de formação, né? Ela começou como uma igreja nos lares, simplesmente, e ao longo desse processo a gente foi crescendo, tanto em número de pessoas quanto no entendimento da palavra, e também o senhor foi mostrando para a gente como deveria estar funcionando, né, a comunidade. Então, em 2015, a gente loca um espaço para fazer as reuniões, mas sem perder a identidade da reunião das casas, né? A igreja dos lares. E então, 2017, depois de um tempo aí de 4 anos, existe um grupo de irmãos que começa a tomar uma liderança dentro da comunidade, né? Pelo serviço. Então, há um reconhecimento interno e externo de irmãos mais velhos da liderança desses irmãos. Então, eu faço parte junto com outros dois irmãos nesse trio de irmãos, onde a gente é separado para o ministério, para o presbitério, né? Mas não um presbitério de tempo integral, né? Então, a gente permanece trabalhando nos nossos trabalhos, tudo normal. E então, de 2017, a gente vai num prazo até 2021, ano passado, onde então os irmãos internamente também, com palavras dos irmãos de fora, reconhece então a liderança na minha pessoa para ser o pastor líder da comunidade. Então a gente está nesse tempo aí de 9 anos de comunidade e nesse processo de crescimento, de mudança, de, de evolução, assim, né? Tanto na estrutura quanto no funcionamento dessa comunidade. Todo o tempo a gente funcionou na cidade de Canoas, mas sempre teve um núcleo na cidade de Guaíba. Então a gente sempre tem esse funcionamento nessas duas cidades. Tem irmãos que moram em outras cidades, congregam com a gente, mas normalmente são essas duas cidades onde tem o maior foco. E a gente tem um chamado muito forte com relação a ser sala de oração, então é algo que a gente vem buscando, né? Ser uma igreja que ora, uma igreja que se envolve com oração e também é algo que pesa sobre nós muito e desde algum tempo a gente tem se dedicado muito ao ministério da palavra e a gente teve escolas ministeriais, escolas da palavra. Inclusive você teve com a gente aqui, né, É. há um tempo atrás. E a gente entende que isso é algo que o Senhor nos deu também como parte do nosso DNA, assim. E, e a gente tem buscado então cumprir isso e, claro, sem deixar de lado a grande comissão, que é algo que o Senhor tem nos chamado e é parte de toda a igreja, né? Cumprir a Uhum. grande comissão. Então, isso é brevemente a minha história e a história da comunidade. Que legal, cara. Eu lembro que. Eu não vou lembrar quando foi, faz anos, né, que eu tive, né, quando eu tive com vocês, que o seu Robert teve ali, falando sobre a Sim, casa de Deus, onde vocês se sim, movimentavam com os encontros de oração. Foi aonde eu estava começando, né, a conhecer os irmãos, a Impacto Publicações, e estava procurando essa conexão. E foi muito bom, sim, assim, maravilhoso. E daí então tem sido um processo de amadurecer, de compreender, e graças a Deus sim. eu tenho visto uma expressão disso. E é legal de ver, acompanhar, e mesmo que de longe, não de tão longe, ver esse avanço de vocês, esse crescimento, né? Aí eu posso olhar e perceber isso, é impressionante mesmo, essa questão, essa história de vocês. E a gente aqui em Caxias do Sul, né, ó, se posicionando há pouco tempo, para revendo, né, amadurecendo para Sim, poder amadurecer nisso também, com esse, porque temos entendido e percebido nessa mesma concepção, né, de nós focarmos
na presença de Deus, na oração, a gente fala e parece algo tão óbvio, mas só quem está vivendo consegue perceber, Sim, né, o que é realmente. E claro que a gente tem na minha particularidade, a gente tem uma visão lá na frente, uma visão do futuro diante do plano de Deus, do que ele vai fazer. Então por isso que a gente está se movendo desta forma, e eu acredito que, graças a Deus, não é só nós, né? A gente está vendo que Deus está fazendo isso praticamente em toda a terra, né? é Existem verdade. algumas coisinhas aí acontecendo, e eu fiquei impressionado porque lendo alguns livros e ouvindo alguns irmãos anciãos, até mesmo de fora do Brasil, vivendo, entendendo, se movimentando em certas coisas que a gente está dizendo, está se movendo e dizendo, opa, tipo, isso gera um temor, gera uma motivação para a gente Sim. perceber que não somos os únicos loucos, né? Então Você comentou aí do pessoal da Impacto, né? é, Então, nesse tempo, em 2009, antes de existir a comunidade aqui, foi o tempo que eu fiz o curso de preparação profética, né? Lá, que era vinculado ao Ministério Impacto, hoje chama Ticum Brasil, mas também chamou Igrejas Aliançadas, e está totalmente conectado com Convergência, né? O movimento Convergência lá em São Paulo. isso. Então, em 2009, eu fiz o curso lá com eles, eu fiquei um ano lá interno. Aí eu volto em 2010 para o Rio Grande do Sul, onde eu venho conhecer o Enéas, que é pastor junto comigo na comunidade, e conheço o Gerson também, que é pastor comigo na comunidade. E ali a gente tem essa amizade que a gente estabelece. E ali a gente tinha uma sala de oração, onde a sala de oração dura mais ou menos 2 anos, quando eu ingresso, né? Já existia há mais tempo. Então ela finaliza no final de 2011 e a gente planta a comunidade no início de 2013. Então então desde o início da plantação da comunidade de 2013 a gente está conectado com os irmãos lá do Ministério Impacto, das Igrejas Aliançadas, do Ticum, do Convergência. Então desde 2013 a gente vem com essa amizade, essa ligação com eles, né? O Ângelo eu conheço há um pouco mais tempo, então a gente é amigo de um pouco mais de tempo, né? Mas a gente É, vem conectado com os irmãos desde essa época, então já faz uma longa data. que massa. Eu fico feliz porque a gente vem comprando os materiais, estudando há alguns anos e tentando ter essa ligação e tentando também fazer CPP, precursores, e a gente não teve essa possibilidade, né? E a gente orando e buscando ao Senhor, e a partir do momento que nós simplesmente paramos e decidimos, não, vamos nos posicionar e vamos em frente no que temos entendido. Dali um pouco, não deu dias, conseguimos o contato com o pessoal do Ticum e também se relacionar e firmar essa aliança aí para poder estarmos presentes nisso, né? Porque entendemos que precisamos dessa conexão, dessa ligação, não andar independente, né? Então Sim, a gente andar nisso, andar com vocês, nessa aliança, e a gente poder trazer algo de maneira saudável, porque algo que eu nunca quis, nunca almejei, na verdade era bem contra, era sobre essa questão de plantar uma igreja, porque para mim eu tinha uma visão de que isso era alimentar a divisão, mas a gente vai amadurecendo e percebendo algumas coisas, então nunca foi, né, o meu coração, o nosso coração, nossa mentalidade nunca foi de andar independente e não estar sujeito a alguém. A gente entende que sim, faz parte da natureza do corpo de Cristo para não ser uma anomalia. Então tem sido uma benção, temos andado aí, estamos também nessa coinonia do Rio Grande do Sul, e que isso está sendo maravilhoso. Deus está fazendo isso porque é algo que a gente não consegue explicar tão bem. E diante sim, disso, trazer o evangelho nesse tempo, a mensagem da igreja em termos de pregação e em termos de vida de comunidade também, né? Isso é algo bem importante a ser sim. exposto nesses dias. E me diz aí, cara, eu vou ler uma passagem aqui que a gente comentou, a gente conversou sobre trazer a mensagem da igreja. Eu vou ler aqui uma passagem que eu acho que pode vir trazer um desenvolver para aquilo que tu quer
expor, que está em Gálatas. Deixa eu abrir aqui. Gálatas. Gálatas capítulo 1. Qual verso? Capítulo 1, versos 6 e 7. Vou ler só o 7. Uhum. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês querendo mudar o evangelho de Cristo. Aí no 8, né? Mas se alguém mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Eu li na versão de hoje, na linguagem de hoje. Uhum. Uhum. E aí, a gente conversando, tu colocou essa questão, né, sobre não tem como ser diferente. A mensagem da igreja é o evangelho. E qual Isso. é o evangelho? Qual é esse? E tem esse outro evangelho, né? Sim, sim. Eu vou ler aqui na século XXI, a partir do verso 6, diz assim: Estou admirado de que estejais vos É, desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de né? fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito ou anátema, como vai falar nas versões mais antigas. Então, eu fui falando da minha história por partes, deixa eu falar uma outra parte da minha história. Então, eu converti em 99, então a gente está falando aí de 23 para 24 anos de conversão. Então, eu não sou tão velho assim, eu tenho 36 anos, mas já tenho 24 anos, 23 para 24 anos de fé. Eu converti na igreja luterana, uma igreja que era tradicional, mas estava passando por um processo de renovação carismática. Então, eu conheci uma igreja histórica tradicional, eu conheci igreja histórica dentro da renovação carismática. Eu passei por movimentos bem radicais de antidenominação. Eu entrei dentro de movimentos de igreja nas casas, que a gente brinca, né? Igreja nas casas futebol clube, que também tem um ranço com instituição, mas não era bem a ala radical, mas eu tive na ala radical, anti-prédio, anti-pastor, anti-tudo, assim. Frank Viola era manual de cabeceira e discipulado. dava embasamento teológico, né, para isso. E nesse processo, então, logo depois foi o tempo que eu conheci o Ângelo, foi uma pessoa bem importante na minha vida. E no tempo que eu vou para o CPP é o tempo em 2009 onde eu fui depurado, né? Ali eu perdi o ranço da igreja. Eu perdi o ranço contra a igreja institucional e tudo isso. Então, o que muitas vezes acontece com muitos jovens que vão para cursos, escolas, seminários e voltam de lá totalmente anti-igreja, para mim foi um remédio o CPP nesse sentido e me fez olhar para a igreja com outros olhos e querer viver ela e fazer parte dela. Então, isso foi algo que aconteceu. Então, nesse processo eu volto, encontro os irmãos, participo da sala de oração em Canoas e ela para, dá uma pausa e a gente planta a comunidade. Com tudo isso, eu vivenciei em muitos lugares, em muitos movimentos, em muitos guetos. Então, eu consegui perceber muitas coisas. O que acontece? Na verdade, se a gente para pensar, existem muitas linhas de evangelhos hoje em dia. Paulo aqui fala de um específico, né, o evangelho bíblico,
evangelho apostólico contra um outro evangelho que está sendo pregado. Mas hoje a gente percebe muitos evangelhos sendo pregados, né? Muitas boas novas sendo anunciadas. Então a gente vai ter o evangelho coaching, a gente vai ter o evangelho da prosperidade financeira, a gente vai ter o evangelho do pare de sofrer, a gente vai ter o evangelho, N evangelhos que a gente pode pensar e pode tentar trazer. Mas qual que é a questão? A questão é que Paulo ele está falando de um evangelho que é bíblico, ou mais especificamente o evangelho apostólico. E o grande ponto para mim é, tipo, a mensagem da igreja é que tem a ver com esse evangelho apostólico. E o que acontece é que muitas vezes a gente olha para o livro de Atos e olha para as cartas de Paulo, né, tanto as pastorais ou de doutrina e de ensino, e a gente fica se questionando por que a igreja, nossa comunidade local, as nossas igrejas, elas não se parecem com a igreja de Atos e a igreja primitiva. É bem possível que ela não seja parecida por conta dessa mensagem, que não acaba não sendo a mesma. Então, uma grande questão que a gente percebe no evangelho, e talvez você foi fruto disso, é que quando nos falaram o seguinte: você vai crer no evangelho e você vai se tornar um crente, um evangélico, um cristão, né? Mas a partir de agora você tem que seguir algumas regras. Você precisa deixar de fazer isso, você precisa começar a fazer aquilo outro. Então eu estava falando para alguns amigos, por exemplo, meu pai tinha uma discoteca, não sei se fala discoteca, tinha milhares de vinis, sei lá, tinha mais de 100 vinis. E quando ele converteu, a gente teve que doar, entendeu? Eu tive amigos que tinham coletâneas de CDs, tipo CDs que hoje seriam relíquias. E esses meus amigos foram lá e quebraram esses CDs, entendeu? Em nome dessa conversão. Eu acredito, sinceramente, que isso que Jesus ele vê com bons olhos a sinceridade do coração de cada um que fez isso. Então eu acredito que Jesus vê e pensa, não, o que você tentou fazer, que você estava fazendo, era bom, era legal. Você tinha uma intenção de, tipo, se apartar do mundo, tipo assim, agora eu converti, eu sou do Senhor, eu sou de Cristo, eu não tenho mais nada a ver com esse mundo e tal. Isso é legal. Só que, o que acontece? Não é exatamente isso que as Escrituras falam que deveria ter sido feito. Então, acaba que isso é pregado como um padrão, onde você converte, você tem que abandonar um monte de coisas que nem sempre a Escritura diz que é pecado. O que a Bíblia fala é que a gente precisa, no momento que a gente chega a Cristo, a gente abandona o mundo no sentido do pecado, tudo aquilo que nos aprisiona, e vai vir uma graça da parte de Deus para nos fazer abandonar esse pecado. Mas o que acaba aqui dentro da religiosidade da igreja, não sei se eu posso dizer da igreja no mundo todo, mas a gente pode falar da igreja brasileira, é de que foi estabelecido alguns padrões. Isso você não pode fazer, isso você pode. Como essas regras se tornando um padrão, um estilo de vida. Então o evangelho que a pessoa ouviu para converter, leva ela a se tornar um cumpridor de regras. E o evangelho apostólico, ele leva a pessoa a se relacionar com uma pessoa. O evangelho é a boa notícia de que eu, como um pecador que perdi o acesso a Deus Pai por causa do pecado de Adão e que consequentemente é o meu pecado, volto a ter esse acesso novamente com o Pai por meio de Cristo. Então fala de um acesso restaurado para um relacionamento que é restaurado. E é óbvio que quando eu me aproximo desse Deus Santo, sua santidade me afeta,
e eu começo a perceber aquilo que não agrada mais ele. E vai ter coisas que nem sempre são pecados, mas Deus vai comunicar a você que aquilo não é bom para você, mas que não necessariamente é uma regra que precisa ser imposta para mim. Entende? Então, o que você percebe é uma igreja formada por pessoas que ouviram uma boa notícia de um tal de Jesus que morreu na cruz pelos pecados dela e agora Jesus ama elas, né? Mas quem é esse Jesus? Não sei muito bem, mas ele me ama. Beleza, então, se ele gosta de mim, eu vou para esse lugar. Daí vai para essa igreja. Aí de chegar lá, ele precisa cumprir esse monte de regras. Você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você não pode escutar a música do mundo, você tem que vestir tal estilo de roupa, e assim sucessivamente começa a acontecer. Talvez da forma que eu fale, a pessoa pode ficar pensando, tá, então quer dizer que não precisa fazer nada disso? Não é isso que eu falei. O que eu falei é que se simplesmente vem um checklist do que você vai fazer e não fazer, você não entrou num relacionamento, você só está cumprindo algumas regras. Mas quando você conhece o Senhor da palavra, ele vai te dizer o que de fato é pecado, você precisa abandonar, e a Escritura vai falar isso. Mas você vai abandonar por causa desse relacionamento que você entrou. E porque você tem o seu coração convertido a Cristo, você tem o seu coração voltado a Ele. Então, você vai querer abandonar essas coisas erradas. E aí? É bem isso, né? Passei por essa fase aí, quebrei CD, queimei DVD, cara, me desfiz dos meus troféus, né, para abandonar o mundo e apontar o dedo na cara de todo mundo e dizer que eles iam pro inferno. É uma verdade, porém, é aquilo que é uma verdade que não tem nada a ver com a verdade, porque ela tá cheia de arrogância, cheia de egoísmo, né? De vaidades, porque agora eu sou santo, agora eu sou, tipo, isso é diabólico, né? Porque é quase que o diabo faz. Sim. Usa da verdade de uma certa forma para convencer, cheia de sutilidade ali, de venenos. Essas regras que tornam a gente, né? E aí eu cumpro, aí eu tô testemunhando de mim. Aí eu cumpro esse monte de regra e digo que amo Jesus e pai, tô na igreja. E dali um pouco eu enxergo na igreja uma oportunidade de alcançar coisas que eu não alcancei no mundo. Aí tu cumpre as regras, tu é chamado para liderar, tu é chamado para ser pastor, para pregar a palavra. E opa, tô ficando legal agora. E cara, e aí, por uma misericórdia do Senhor, que nem tu falou, eu fico impressionado, porque também passei por essa fase de querer queimar placa, querer quebrar os pavilhões, e dizer que a única igreja de Jesus é nas casas, e que, né, isso é a igreja, essa é a mensagem da igreja. E aí eu passei por esse processo e percebi que muitas vezes a igreja sem placa, a igreja nas casas, é pior que uma igreja que tem o seu pavilhão, que tem a sua placa. Porque eu participei disso, de todos esses extremos, né? E nisso tudo perceber que eu sou o problema da igreja. Eu sou o egoísta, eu sou o vaidoso e estou tentando encontrar a igreja segundo o meu jeito e Deus segundo o meu modo. E nisso tudo há impacto, as materiais, os estudos, faz parte. Através disso eu também consegui perceber, cara, o que eu estou fazendo da vida, cara? E aí, sabe, querendo a verdade, querendo o evangelho, porque desperta, né? Percebi o meu pecado, percebi que eu estava usando da igreja de Deus para satisfazer meu ego, minhas vaidades. E quanta coisa a gente vai fazendo. Então me perdi nisso tudo, aí quando recebi a luz disso. Então a Impacto realmente me ajudou também em olhar para a igreja. Opa, peraí, tá tudo errado, eu estou errado. Né? Não é assim que as coisas funcionam. Uma misericórdia de Deus, porque uma vez eu lembro que anos atrás eu li o livro A Ordem de Deus, e aí teve um irmão que postou naquela época assim, olha, quem leu A Ordem de Deus e não desviou, provou da misericórdia de Deus, porque o negócio é punk, assim. E é verdade. Então, nisso a gente vai descobrindo, né, que
E hoje em dia as coisas vão se complicando mais ainda com a mensagem da igreja. Então, por isso que hoje a gente tem tido muito esse cuidado. Hoje nós temos também essa essência de igreja nas casas, de se movimentar dessa forma, mas eu sempre digo, sempre lembro os irmãos que a gente provou e viu que uma igreja com placa às vezes está melhor que uma igreja que sem placa. Justamente para não, porque muita gente acaba chegando querendo uma coisa que cara, não é isso. Então é importante a gente alcançar essa maturidade, essa mensagem clara, né? Sair desses extremismos e outros dizer que preza pelo há uma mensagem que só existe uma igreja verdadeira e nisso se fecha, só nós temos o evangelho genuíno e nisso se fecha e não anda. Sim. Cara, não olha para aquilo que Deus está fazendo, para a mensagem de Deus, para a mensagem de Cristo para a igreja. Sim. A igreja é o meio pelo qual se revela essa mensagem. E aí acaba a gente fazendo dar certo através, né, a igreja, fazer a igreja dar certo. Não, vamos fazer aqui, vamos fazer desse jeito que vai dar certo. E aí não percebe que a gente vê na igreja de Atos, na igreja bíblica, que ela se movimenta pelo ensino de Cristo, apóstolos e profetas, e a gente vê que ela se movimenta pelo Espírito, né? E isso é muito difícil, porque a gente quer controlar, ou a gente quer ser promovido. E tem a questão, assim, a questão das escrituras, né? Eu estava ouvindo você falar e fiquei lembrando, assim, de como é possível a gente ter muitas pessoas dentro da igreja hoje que elas não conhecem as escrituras, elas não conhecem a palavra. E talvez elas nem conheçam essas questões básicas, assim, quem é Cristo, quem é Deus, o que é a igreja, quem é o povo de Israel, sabe? Algumas desses pontos, assim, que faz a pessoa estar num ambiente onde ela não tem ideia do que ela está fazendo ali, e talvez seja só um grupo, um clube, e não exatamente esse ajuntamento dos santos, né? Então, isso é bem preocupante, né? Então, o irmão Keith Green, ele dizia assim, você ir no McDonald's não te faz um hambúrguer, assim como você frequentar cultos não vai te fazer de você um crente. Então, tem a ver com um encontro com Cristo, tem a ver com um coração que é convertido a Cristo, e para isso precisa conhecer a mensagem. E essa mensagem é o Evangelho. Mas para que o Evangelho faça sentido, para que as boas novas façam sentido, é preciso saber o problema, né? Para que o remédio faça efeito, para que você aceite o remédio, você precisa saber que está doente, né? E é isso que Jesus fala, inclusive para o povo de Israel, para os fariseus, né? É do tipo assim, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam, aqueles que acham que são, aqueles que acham que estão bem, eu não vou fazer muito sentido. Mas eu vim para aqueles que entendem que estão doentes. E nesse sentido a humanidade está doente, né? Apartada de Deus por causa do pecado. Então entra todo o processo de Deus chamar Abraão, escolher uma família para se relacionar. E por meio dessa relação com Abraão, Deus diz que vai abençoar todas as famílias da terra. Então ali, Paulo no próprio livro na Carta aos Gálatas vai dizer que isso é a gênese, isso é a essência do Evangelho, né? Deus abençoar as famílias da terra por meio do descendente de Abraão. Então, a história de Israel e todo o Velho Testamento está totalmente interligado com tudo isso. E quando a gente pensa igreja, pensa evangelho, desconsiderando todo o Antigo Testamento, se torna incompleto. Então a gente tem uma igreja evangélica hoje que ela é incompleta, porque ela esquece Israel e esquece da onde veio o evangelho.
É óbvio que o evangelho veio de Deus. É óbvio isso. Mas o evangelho tem a ver com uma relação que Deus com um homem chamado Abraão. E da promessa que ele fez para ele, por meio do descendente dele viria a salvação para o mundo. Então, o Cristo, Jesus, ele é filho de Abraão, como Mateus começa o seu evangelho, e ele é filho de Davi. Então, tem um único versículo tem uma carga de explicação e de conexões, mostrando o quanto todo aquele 75% da Bíblia fazem sentido para chegar até a plenitude dos tempos, onde o Filho de Deus encarna e se torna homem. Se a gente esquece isso, não vai fazer muito sentido muito do que Jesus vai falar. Inclusive começando com Gênesis, começando com o pecado, o apartamento do homem do jardim, a falta de comunhão com Deus e todo esse processo. O que acontece muitas vezes é que, dentro de algumas linhas teológicas e de igreja, você vai de Gênesis 1 a Gênesis 3, dá um salto para Gênesis 12 e vai cair nos evangelhos. Se isso acontecer, ainda a pessoa tem uma noção. O que acontece que talvez em muitas igrejas nem se perceba o Antigo Testamento. Já cai lá em Jesus. Nossa. Jesus nasceu. Né? Tá, e aí? E o resto? Por quê? Não se sabe. Então a mensagem que as pessoas têm ouvido é simplesmente: Jesus te ama. Ah, mas ele me ama por quê? Então isso me faz eu poder aceitar ele ou não. Entende? Eu não vou ver toda a estrutura da criação, toda a estrutura de que ele me formou, tudo mais, e todo esse processo, né, da queda, da escolha de Abraão, da formação do povo de Israel, da entrega da promessa e da palavra, do evangelho para eles, até que venha o Messias, o Cristo. Essa é uma parte da história. Aí a gente tem a outra parte da história. A parte da história que as pessoas acreditam que o evangelho acaba na cruz. Tipo assim, Jesus veio, morreu e ressuscitou e acabou. Bom, existe uma segunda parte, a parte de que ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino nessa terra, como um rei judeu, um rei sobre Israel, para reinar Israel e sobre todas as nações, onde ele vai levar 1000 anos junto com o seu povo para restaurar a terra, para que venham novos céus e nova terra e o Pai possa ser tudo em todos. Então, a gente precisa olhar para todas as escrituras para entender as boas novas. E o que a gente percebe é uma igreja hoje que não conhece as escrituras. Então, nesse sentido, Jesus não faz sentido. Não. As boas novas de Cristo não fazem sentido, porque essa história não encaixa na minha vida, não encaixa no meu dia a dia, não encaixa nas coisas que eu estou vivendo, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu lazer, no meu Netflix, no meu, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Eu não consigo olhar essa história, essa grande narrativa, onde fala de algo muito maior do que eu. Então, se a gente não dá contexto para as pessoas, realmente não vai fazer sentido as boas novas. Fala aí. É importante porque eu tenho visto essa necessidade, cara, de nós expressamos, eu gosto muito da pegada de expressar sinais, né, maravilhas. A gente faz isso constantemente, não somos tímidos em fazer isso, em orar por cura, expulsar demônios, palavras de conhecimento, sabedoria, se mover nesses dons. Porém, a gente tem percebido como é importante expor a mensagem completa. Porque acontece como aconteceu, a gente vê nas Escrituras, Cristo, os apóstolos, os profetas fazendo. Porque, cara, eu ouvi coisas nesses dias que me deu assim uma dor de estômago, quando eu ouvi pessoas que frequentam as religiões da nova era, as demais religiões, e eles dizem que lá eles também experimentam dos sinais. Então, isso deu uma dor no meu estômago, porque me tornou mais zeloso, né? Por perceber, cara, só que lá eles não, lá eles não pregam que Cristo é o único Senhor, que ele é Deus, que desceu que se fez homem,
se fez carne, que ele vai reinar e que existe um inferno e que, entende? E aí a gente vê, tô indo naquela igreja porque lá prega isso. Exatamente. Porque existem, é aí que tá, existem igrejas pregando coisas que não é a mensagem, né? É Uhum. lamentável a gente ter que fazer isso, ter que expor isso, porque é o que está acontecendo. E é exatamente aí, existe uma mensagem de cura, existe uma mensagem de prosperidade, então as pessoas, como sempre a gente vê até nas escrituras, na novidade, pessoas chegando a Cristo, elas não, Cristo não faz sentido na vida delas se não for para aumentar o salário, se não for para curar, se não for para dar um emprego novo, se não for para dar uma empresa nova, se não for para dar o carro novo, se não for para pagar as contas dela, Cristo não faz sentido para ela. E Uhum. aí que está a de nós termos, expressamos sinais, sim, Deus é glorificado, Deus é visto nisso, porém essa mensagem, porque é isso, é sobre isso, né? Como é maravilhoso e libertador entender de que a mensagem, a igreja é sobre aquilo que Deus fez desde Gênesis 1 e se conclui em Apocalipse 22, né? Então, Isso. cara, de Gênesis a Apocalipse nós vemos, é sobre isso, é sobre o plano de Deus na terra, a vida do Senhor. E não é, cara, e as demais coisas são consequências, são detalhes de uma vida. Mas Sim. não faz sentido para as pessoas, cara, elas não conseguem. E o legal de nós, eu vejo aí entra nós mesmos crescer nisso, né? De compreender, cara, se a pessoa não compreende, não se entrega a isso, simplesmente não tem o que fazer, vamos pro próximo, né? Porque senão eu vou começar a moldar a nossa maneira de reunir, a nossa maneira de ser igreja para agradar essas pessoas, né? A gente Sim. está sempre servindo em amor, sempre disposto, mas não negar, deixar claro isso, até porque a pessoa lá na frente não vê e diz, mas tu não me falou isso. Sim. Mas tu Sim. concordou com isso, tu mesmo. Então, tipo, a gente tem esse. E eu vejo que isso é muito sério, porque, cara, eu concordo que nós estamos na brevidade da chegada de Cristo, e, e eu não quero ser bem sucedido em algo que Deus não está ali presente. Sim. É verdade. É verdade. E o que acontece? Então, como a gente falou, existe uma igreja razoavelmente grande que não conhece a mensagem apostólica, não conhece o evangelho. O que eles conhecem, o que se ouve, é que Jesus morreu no meu lugar, né? Jesus morreu na cruz, no meu lugar. Ele morreu por mim e ele me salvou. Mas não se dá os contextos para que isso faça sentido e então se perceba o tamanho da obra da cruz. É, Então, quando a gente começa a olhar para o passado e pensar no Deus Criador, Deus Santo, perfeito e imutável, fiel e amoroso, misericordioso, e de pensar como o homem se rebela, né, na figura de Adão, mas que se expressa na vivência de cada um de nós, né? Como nós temos um coração que tende a ser rebelde, se afastar de Deus e tudo mais, né? Então, o que acontece? Diante disso, diante dessa rebeldia, nós não estamos ofendendo qualquer um, né? Alguns irmãos dão um exemplo, né, sobre a questão da ofensa, né? Tipo assim, se você ofende um familiar seu, depende o grau de parentesco, é um tipo de ofensa, mas depende se você ofende o seu pai, é outro grau de ofensa, mas se você ofende o seu avô, é um outro grau de ofensa. Mas digamos que essa pessoa já seja, quem sabe, o prefeito da cidade. É um outro grau de ofensa. Talvez você pode desacatar uma autoridade, ser preso, e de repente você desacatar o presidente da República, entendeu? É um outro grau de ofensa. E daí, sei lá, você ofendeu o presidente dos Estados Unidos, ou, sei lá, o presidente da China, são os caras aí mais poderosos.
eu acho que não vai dar muito certo. Provavelmente vai ficar ruim, principalmente se for pro lado do Oriente. Talvez você não volte vivo. E então é um tipo de então imagina você ofender o Deus que é santo, eterno, imutável. Que tipo de solução você precisa para resolver esse problema? Você só pode, você vai necessitar de um sacrifício, de uma oferta de paz que seja eterna, suficiente, totalmente que vá cobrir esse problema dessa ofensa diante de um Deus, de uma pessoa que é eterna. Então, por isso a questão de pensar que desde a eternidade foi pensado a figura do próprio Filho de Deus ser o sacrifício para o problema do pecado, né? Porque não tem a ver conosco, que é o nosso pecado, mas tem a ver também com quem nós ofendemos, com quem nós erramos. Então, quando a gente começa a pensar nessa particularidade, começa a fazer um pouco de sentido a obra de Cristo e também o tamanho do nosso pecado. E quando a gente percebe isso, a gente vê o tamanho do que foi a cruz. Então, tem alguns livros aí que o pessoal tem, que é o Evangelho, Vida Centrada no Evangelho e Comunidade Centrada no Evangelho, que é da editora Vida Nova. Então, nesse livreto, eles fazem um gráfico da cruz. Então, eles mostram a santidade de Deus lá no alto e a pecaminosidade humana lá embaixo. E o que conecta isso é somente a cruz. Então, conforme a gente caminha na revelação da santidade de Deus e caminha na revelação da nossa pecaminosidade, cada vez a cruz vai ficando maior. O distanciamento entre um e outro vai ficando maior e a cruz se torna maior. Então a gente começa a perceber quão grande é a cruz, quão grande é a obra da cruz. Então isso a gente começa a olhar e perceber o quanto Deus é gracioso e misericordioso. O que acontece dentro da dinâmica da igreja atual é que muitas vezes nós andamos num formato de desempenho onde a gente quer provar que a gente é bom e que a gente não é pecador. Ou a gente tenta desqualificar a santidade de Deus, entende? Então a gente tenta diminuir o tamanho da cruz, ou tentando desfazer, tentando mostrar que a gente não é tão pecador, ou de que Deus não é tão santo assim. Então isso é um problema, e aí são os problemas que afetam o evangelho, e basicamente são os problemas que a gente encontra na igreja. Quando a gente tenta desqualificar Deus na sua santidade, ou a gente tenta provar que a gente é bom e a gente pode, por meio de desempenho, fazer coisas para agradar a Deus, ou a gente pode mostrar que a gente é bom. Então, isso diminui o tamanho da obra de Cristo na cruz. E aí a gente leva a esse outro evangelho, que era o problema de Gálatas, onde os irmãos estavam tentando provar e fazer coisas para agradar a Deus. Tinha Cristo e mais alguma coisa. Tinha o Evangelho e mais alguma coisa. Então, tinha a obra de Cristo mais guardar o sábado. Tinha a obra de Cristo mais guardar, comer certos alimentos. Tinha a obra de Cristo e deixar de fazer alguma coisa. Ou ser circuncidado. Então, hoje a gente talvez não circuncide mais, a gente não guarda mais o sábado, alguns até guardam. A gente não se abstém de alimentos, alguns se abstêm de alguns alimentos que a Bíblia não condena que é pecado, ou de bebidas, ou de outras questões, mas a gente tem outras práticas que nos levam a esse conceito de ou tentar provar para Deus que eu não sou tão ruim, ou por meio do desempenho tentar desfazer a santidade de Deus. Então esses são gatos, né? São fugas do poder do evangelho, e isso é um grande problema na igreja. Então, por que a gente não vê talvez a igreja apostólica nos tempos de hoje, né? A igreja de hoje, nos modos da igreja primitiva? Muito possivelmente porque a mensagem ela foi diluída, a mensagem, o evangelho foi diminuído. Então o tamanho da cruz diminuiu porque
eu não me considero tão pecador, eu acho que Deus é parecido comigo, no sentido de não é tão santo. Então, isso é um grande problema. Nossa, cara, isso forte demais, cara. Pra mim é impactante demais se resume a isso, né? Existe sempre isso, né? Ou coloca algumas coisas ou tira, né? Tira a cruz, né? Quem quer seguir Cristo tem uma cruz a carregar. E o que a gente vê hoje é isso, né? E a gente não tem hoje uma igreja apostólica. Isso está sendo falado por todos os cantos, né? Nós não temos uma igreja nos padrões, né, do Senhor, porque as pessoas não estão, né, convertidas. Não há a proclamação da mensagem genuína, e isso tende a Sim, aumentar, né? Porque é o que a gente está vendo aí, exatamente aquilo que tu comentou há pouco tempo, né? E Paulo falou sobre isso em Romanos, né? Acaso isso é motivo para pecar? De maneira nenhuma. Isso me leva a maior zelo, maior temor do compreender compreender isso, né, cara? Você foi salvo do quê? Para quê? Sabe, cara? Para onde você está indo? Como é que você vai resolver isso? Já não é que tu falou agora, né? Não, Deus hoje em dia, cara, isso é pesado demais e até mesmo com igrejas e irmãos a gente se torna estranho ao falar essas coisas e a gente não tem regras ou não tira o preço da graça, né? Que ela é cara, custou sangue e, e a gente é estranho e as pessoas hoje em dia não querem. Isso é ridículo, esse tipo de mensagem. E a gente é quase forçado a entrar nesse meio para poder, não, vamos com calma, vamos. E nessa calma uhum, a gente acaba trazendo uma mensagem diabólica, cara, diabólica mesmo. É impressionante se a gente prestar atenção nisso e como, cara, é uma tragédia que nós estamos vendo no futuro de muitos irmãos, muitas igrejas. Nós estamos prevendo uma tragédia tremenda, pessoas que não vão suportar o que está para vir, por não sim, entender. Se eu não entendo o medo de não ter pessoas à tua volta, o medo pela quantidade de membros, o medo de não ser referência, o medo de perder a autoridade, e aí destrói com tudo, né? Isso aí vai trazer um problema lá na frente, que vai ser assim difícil de nós ver irmãos, pessoas, né? A gente vê sinais disso já hoje em dia. sim, Pessoas saindo do protestantismo, né? Indo para o catolicismo, a gente vê isso. A gente está vendo um grande número das pessoas migrando do protestantismo para outras religiões, como Umbanda, né? O uhum. Espiritismo, as religiões aí que vêm da nova era. Porque a mensagem tá igual, não é diferente e lá é melhor. Tipo, E isso que você está falando é bem interessante. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, porque existe um problema em parte do cristianismo sobre excluir a experiência, né? é, Excluir as emoções, excluir tudo isso que faz parte do que é o ser humano, né? Então, é, simplesmente é uma fé racionalista. Isso é um grande problema, um grande problema, né? Claro que a gente cai para o outro lado, onde entra o emocionalismo sem uma fé racional, e daí vai cair num outro problema, que é não conhecer nada da palavra, né? Então, é, a gente precisa ter uma fé racional que conhece a palavra, mas que ela afeta a nossa vida, afeta nossos sentimentos, afeta quem nós somos, né? Então, acaba que a pessoa vai para outras religiões porque ela encontra sentimento, encontra coisas que tocam ela, é, que hoje talvez dentro de uma igreja evangélica ela não tem, né? é. Mas o que diferencia o evangelho e o cristianismo?
de qualquer outra religião, né? A graça. Se tem algo que outras religiões não entendem, é a graça. E é isso que Paulo vai falar no início da carta aos Coríntios, quando ele vai dizer que o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele é escândalo e loucura. Por quê? Porque a mensagem é que um judeu que nasceu há mais de 2000 anos atrás, que as pessoas não sabiam que ele tinha nascido na Judéia, não sabiam que ele era judeu no sentido da tribo de Judá, mas ele vivia na Galileia, em Nazaré. Então esse nazareno, esse homem que andou por lá, curando pessoas, proclamando a mensagem de Deus, ele é o Filho de Deus, e mais do que isso, a morte, a obediência, a morte e a ressurreição dele é a solução para a minha vida. Então, quando eu creio na mensagem sobre a vida dele, em quem ele é, o que ele fez, e quando eu me apego em confiança a ele, eu recebo vida que provém dele. Assim, em resumo, isso é o Evangelho, certo? Por quê? Porque nós ofendemos um Deus santo, onde nós só poderíamos ter uma oferta de sacrifício de alguém compatível a essa ofensa. Então, somente o Filho de Deus poderia morrer no nosso lugar. Aí existe uma promessa que é carregada pelo povo de Israel, aonde se diz que, por meio do descendente de Abraão, todas as famílias seriam restauradas, todas as famílias seriam redimidas, todas as famílias teriam o efeito do pecado desfeito por meio da vida desse homem. E esse homem que veio de forma humilde e morreu numa cruz e venceu a morte e ressuscitou, ele subiu para o céu, está sentado à direita de Deus, e ele vai voltar para julgar o mundo. Mas não para julgar o mundo simplesmente de qualquer jeito. Ele vai vir para reinar, estabelecer o reino e restaurar toda a criação. Então, quando eu creio em toda essa mensagem, isso tem a ver com crer no Evangelho. De saber que Deus nos criou, que Deus nos mantém na sua providência divina, mas tem o efeito do pecado, tem a rebelião, e por isso Deus tem uma solução por meio do seu Filho. Então, toda essa oferta é uma oferta de graça, uma oferta que ultrapassa a nossa possibilidade de pagar isso a Deus. Então, e é isso que Paulo vai dizer, então, que esse judeu pregado numa cruz é a solução para os meus problemas, e ele vai voltar, e isso é loucura para as pessoas, isso é escândalo para as pessoas. Então a pergunta é, eu como um cristão creio nessa mensagem? É isso que me salva, quando eu me apego em confiança a essa mensagem e começo a me relacionar com essa pessoa chamada Jesus, por meio do Espírito Santo. E por causa disso eu sou inserido no corpo de Cristo, a igreja, a comunidade dos santos. Esse bando de loucos e doidos, escandalosos, que creem nessa graça. Que sabem que não precisam fazer nada para receber essa salvação. E é isso que diferencia de todas as outras religiões. Porque todas as outras religiões te pedem algo em troca, algo para você fazer. E o cristianismo é simplesmente creia no Evangelho. Creia nessa mensagem maluca. Você falou do sentimento, eu fui bem assim, né? No início da caminhada, totalmente racional. Não dava espaço para sentimentos, emoções. Para mim aquilo ali estava fora. Mas realmente, né? A conversão envolve o sentimento, o caminhar com Cristo envolve as emoções, o sentimento, e aí, mas em nenhum momento nos tira da sobriedade, da lucidez. Eu posso me deixar influenciar por isso, porque essa verdade, a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Cristo, ela
cara, ela mexe com os meus intestinos, mexe com o meu coração, com a minha mente, vibra, o meu corpo vibra, e então eu posso dançar, eu posso pular, sim, eu posso extravasar, cara. E por que eu faço isso? Porque eu estou, cara, tomado pela consciência de que eu estava indo pro inferno, porque eu não tinha o que fazer, Isso, e eu fui resgatado. Eu agora posso ter relação com Deus, agora eu posso ter relação com Cristo, isso. e eu quero, sabe, eu vou E ter é isso que Davi problemas. expressa nos Salmos, né? O Saltério vai Exato. falar disso, né? Sobre esse amor de Deus, essa graça de Deus resgatando o perdido, resgatando o fraco. E isso faz dele, então, aquele que estava perdido, está achado, e agora ele pode dançar e celebrar. Então, é isso. E Jesus dá vários exemplos sobre isso, né? Nossa. E quando é sóbrio assim, é lúcido, né? Tipo, é maravilhoso, cara. E quando nós entendemos a mensagem e andamos nisso, nessa mensagem, as coisas fluem, cara. Então, a gente tem por causa da mensagem, a gente tem experimentado uma vida em igreja como eu nunca tinha vivido antes. Aonde há problemas, aonde há pecados, aonde há pessoas imperfeitas, mas aonde a mensagem, eu tenho plena convicção da mensagem que está sendo comunicada, a gente tem plena clareza dessa mensagem, do compromisso que temos, né, que é consequência de receber isso, e os nossos sentimentos, nossas emoções são expostas, e o Espírito Santo, que a gente tem buscado é ouvir do Espírito Santo, Sim. ouvir com os irmãos e caminhar, né, dentro disso que Deus quer. Isso é maravilhoso mesmo, cara. Isso é bom demais. E para nós concluir, para não se estender muito, vou deixar agora aqui para te concluir aí, dar o grande finale para nós. É, talvez o Ezequiel tenha tocado nisso também, mas é algo que eu sempre me lembro. Até eu preguei alguns dias atrás na igreja sobre isso. Dentro de outras ideologias quaisquer, existe um sonho, um desejo de se estabelecer uma nova sociedade, né? E para ter essa nova sociedade se pensa em modelos de como chegar a eles. Então a gente escuta muito, nós precisamos de educação para formar novas pessoas, para ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária e tal. Então, até dentro de linhas de pensamento socialistas e tal, uma pessoa que eu me lembro, porque eu cheguei a ler sobre isso, o Che Guevara, ele falava disso, sabe? Para se ter uma nova sociedade, você precisa ter um novo homem, uma nova humanidade. Nessa nova humanidade, ela parte a partir de uma ideia, de uma mudança de mentalidade. Então, você percebe que tem muitos resquícios dentro dessas ideias de pontos interessantes, assim. É, Mas o ponto chave as escrituras vão falar sobre isso também. As escrituras falam que nós vamos ter novos céus e nova terra. é. Então nós vamos ter uma nova sociedade. E para se ter essa nova sociedade, precisa ter uma nova humanidade, ou novos homens e mulheres, que precisam ser novos. E é isso que a escritura vem falar sobre nascer de novo, né? O evangelho é essa palavra poderosa que faz o que era antigo se tornar novo, para renovar o coração, transformar o coração, para se ter novos homens, novas mulheres, que vão se tornar uma nova sociedade, um novo povo que vai viver e habitar nessa nova criação. Então, se eu não me engano, é o Bob Mumford, que ele vai falar algo sobre isso. Então, quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente vê um estilo de igreja. Mas para ter aquela igreja, precisa ter os homens daquela igreja. Mas para ter os homens daquela igreja, precisa ter a mensagem daquela igreja. Então, tudo volta de novo para o evangelho. Tanto nessa perspectiva que o Bob Mumford faz, ou essa ideia que eu falei, sobre pensar no novo céus e nova terra, tudo começa com a ideia
ou com o conceito de o evangelho é a mensagem que transforma os corações para que nós tenhamos novos homens e novas mulheres que são transformados de dentro para fora, se tornam essa nova humanidade em Cristo, a partir de Cristo, que são nova criação, para que possam habitar nesse novo céu e nova terra. Então, mas a mensagem, no final das contas, tem a ver com esse homem, esse judeu, pregado na cruz, que morreu, ressuscitou e vai voltar para estabelecer esse reino, essa nova criação. E se nós entendemos, então, que vai haver um julgamento, uma transformação, temos que entender que isso tem a ver conosco, tem a ver com o nosso pecado, a nossa falha, a nossa rebeldia contra Deus, que começa assim em Adão, mas reflete em cada um de nós. Então, no tempo que a gente tem hoje, é o tempo de a gente, então, se voltar ao Senhor e resolver o nosso problema com Ele. Só que a gente não consegue resolver sozinho, a gente precisa desse homem que foi moído no nosso lugar, que foi pregado na cruz no nosso lugar. Para que hoje nós passamos pela humilhação da conversão. Porque você converter, talvez tenha esse sentido de humilhação. É você se desposar, você se colocar, abandonar o seu orgulho, né? Para que você abrace esse estilo de vida de Cristo. Para que você receba da vida dele, porque ele foi julgado no nosso lugar. Para que no último dia a gente não seja julgado, porque a gente manteve o nosso orgulho de achar que a gente consegue resolver o nosso problema com Deus. Exatamente. Essa é a mensagem. Glória a Deus, Lucas. Existe um julgamento vindo. E nós precisamos resolver isso hoje, não deixar para o último dia. E a boa notícia é que Cristo veio resolver isso no nosso lugar, né? Então a gente pode crer nele, se apegar a ele e se relacionar com ele. Que maravilha, né, cara? Nossa. Amém. Ou ouvimos o nosso orgulho, ou somos salvos pelo que esse Senhor fez por nós. Que maravilha. Que maravilha. Cara, te agradecer aí, um privilégio, uma honra. Muito bom te ouvir, estar junto. Aprender mais de Deus contigo e, graças a Deus, nós temos mais pela frente aí, mais oportunidades. É verdade. Muito bom. Deus abençoe a família de vocês aí, cara. Brigadão. Abraço a todo mundo. Um abraço pra galera de Caxias aí. Tá bom? Pode deixar. Brigadão, tá? Fica na paz aí. Tchau, tchau. Fica na paz. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.